Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Como foi a sua semana? Vamos lá para mais um cafezinho? Nós encerramos, o livro de Efésios e hoje nós vamos fazer aquela pastoral que nós sempre fazemos no final do livro. E hoje nós temos a oportunidade de estar aqui com o meu pastor, Reverendo Arlos, aqui da Primeira Igreja Presbiteriana. Ele que vai nos edificar com a palavra do Senhor nesta manhã e trazer para nós um ensinamento, um esboço, uma pastoral a respeito do livro de Efésios. Bom dia, pastor. Fique à vontade. Bom dia a todos, que estão acompanhando. Alegria poder participar do cafezinho, A gente já acorda no domingo e fica naquela expectativa, de receber o vídeo do presbítero Carlos Saraiva. E Deus já tem usado a sua vida já há algum tempo através dessas devocionais, momentos de reflexão na palavra do Senhor. Muitos corações têm sido alcançados e nós louvamos a Deus pela sua iniciativa. E oramos, para que Deus continue te usando poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Então, vou deixar o senhor à vontade para nos dar essa pastoral do livro. O presbítero Carlos, ele gosta de dar desafios para a gente, E aí ele fala assim, olha, eu estou encerrando a carta de Paulo aos Efésios e nós queremos, encerrar com a sua participação, a pastoral falando ali da carta, mas são 5 minutos. 5 minutos para falar de Efésios, Mas eu quero chamar a sua atenção, ainda que de maneira breve, aqui junto com o nosso irmão presbítero Carlos, para algumas lições preciosas que decorrem da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quando nós olhamos Atos, capítulo 18, capítulo 19, especialmente, vemos o apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso e o trabalho feito ali, discipulando pessoas, por um longo tempo, e a igreja é plantada naquele lugar. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve, presbítero, com o propósito de falar a respeito da igreja, ou da igreja de Cristo, ou daqueles que estão unidos a Cristo, e que devem viver essa realidade de igreja. E é interessante porque no capítulo de número 1, ele começa a descrever o projeto extraordinário de salvação, elaborado pelo próprio Deus desde a eternidade. E é claro, esse projeto se historificou com o envio do Filho e nós temos a obra do Espírito ao aplicar a salvação naqueles que creem. Então, o capítulo de número 1 nos fala sobre esse plano maravilhoso de Deus. No capítulo 2 da carta, o apóstolo ele vai falar a respeito dessa transformação que acontece na vida de quem crê. E ele diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas recebemos vida graciosamente em Cristo. E aí nos chama a atenção, esse aspecto de que a salvação é uma obra da graça de Deus na nossa vida. Então, nós não conquistamos por algum mérito, não é uma recompensa pelo nosso trabalho, mas nós recebemos graciosamente da parte de Deus a salvação em Cristo Jesus. O apóstolo avança, e é claro que nós estamos aqui sintetizando, ainda no capítulo 2, ele diz que aqueles que creem em Cristo agora estão unidos. Então não há mais uma distinção entre gentios e judeus, mas todos estão unidos em Cristo, ou na cruz de Cristo, por intermédio de Cristo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala desse chamado do evangelho aplicado aos gentios, e é claro, ele faz até mesmo uma defesa do seu próprio apostolado. Ele foi chamado para pregar aos gentios, então Paulo fala também a respeito disso. O capítulo 4 é muito interessante, porque no capítulo 4 o apóstolo Paulo vai falar desta unidade da fé, e ele vai dizer que aqueles que fazem parte da igreja de Jesus devem preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E eu acho maravilhoso quando o apóstolo Paulo escreve aqui, ele vai dizer, a partir do verso de número 3, do capítulo 4, por exemplo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados de uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, isso é maravilhoso, O senhor é um presbítero, eu também sou um presbítero, sou um pastor. Existem membros da igreja que não são presbíteros, não são pastores, mas nós somos todos iguais diante do Senhor.
o nosso cargo, o nosso ofício, né? Ou aquilo que temos na vida, em aspectos materiais, não nos torna distintos no sentido de que um é mais especial do que o outro. Isso me faz lembrar, presbítero, uma certa ocasião, né? Um irmão muito amado, já foi chamado pelo Senhor, está na glória. Ele, uma vez conversando comigo, ele falou assim: pastor, ora por mim, porque você está mais pertinho de Deus, né? Todos nós estamos em acesso a Deus pela mesma via, pelo mesmo caminho, que é Cristo. E todos nós estamos unidos e devemos preservar essa unidade que engloba a vida da igreja. Capítulo 4, Paulo fala a respeito disso, fala sobre o exercício ministerial, né, de dons que o Senhor concedeu à igreja para que a igreja trabalhasse. E ele avança também falando agora que, uma vez que somos habitados pelo Espírito Santo, nós devemos buscar uma vida de santificação diante do Senhor, lutando contra a realidade do pecado. E aí vem até mesmo no capítulo 5, uma junção do 4 com o 5, onde Paulo vai dizer que nós não devemos buscar a embriaguez pelo vinho, no qual há dissolução, mas devemos estar cheios do Espírito Santo. Então nós somos casa, morada de Deus, e esse Espírito que habita em nós deve trazer à nossa vida plenitude. Nós devemos estar plenos do Espírito e, vivendo a plenitude do Espírito, evidenciar, claro, o fruto do Espírito Santo. Essa vida de plenitude espiritual transforma as esferas de relacionamento. E aí é o que Paulo vai falar ainda na carta, quando ele vai falar do relacionamento do marido com a mulher, ele vai falar do relacionamento dos pais com os filhos, ele vai falar do relacionamento do empregador com o empregado. Tudo isso é transformado quando aquele que creu em Cristo está habitado pelo Espírito e vive uma vida de plenitude espiritual. E nós chegamos então no capítulo 6, especialmente no finalzinho, quando o apóstolo Paulo vai deixar claro para a minha vida e para a sua vida que nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. E aí eu quero ler então esses versos para a gente encerrar. O verso 10, capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, as forças espirituais do mal são reais e nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. A gente precisa lembrar mais disso, sabe, presbítero? Porque nos relacionamentos interpessoais, uma hora ou outra, o senhor vem aqui, pisa no meu calo, eu vou aí, piso no seu, a gente acaba se machucando e se ferindo. Nós somos chamados para nos perdoar, na plenitude do Espírito, viver a realidade do perdão. Mas parece que a gente tem uma insistência de imaginar que agora a nossa vida cristã é um abrigo um com o outro, como se a gente tornasse o nosso próprio irmão inimigo. Está errado. A nossa batalha é uma batalha espiritual contra as forças espirituais do mal. E nós temos certeza, o apóstolo Pedro também nos auxilia a entender isso, que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele anda como um leão em derredor, procurando alguém para devorar. E as forças espirituais do mal são reais. É por isso que você e eu precisamos nos revestir da armadura de Deus, para ficar firmes. Justamente porque nesses momentos aí, às vezes que tem essas pequenas divergências, Sim. É que ele usa para poder... Perfeitamente, exato. O pessoal gosta de falar assim, né? Não dá brecha, né, para o inimigo. Mas vamos pensar assim, né? Vamos pensar nessa simplicidade. Nesses momentos, se a gente não tomar o devido cuidado, não estivermos revestidos da armadura de Deus, de fato, nós estamos abrindo oportunidades para o inimigo vir e semear aquilo que nós não precisamos na nossa vida cristã. Que o Senhor nos dê graça para viver como uma verdadeira igreja de Cristo, né? E aprendendo cada vez mais com o que Paulo ensinou e que com certeza o Senhor aí ensinou também ao longo desse período, quando expôs a carta aos Efésios. Né? Isso é bênção demais. Fico feliz. Não foi bem dessa forma, não, né? Porque você sabe que o meu é um arrozinho com feijão, né? Mas é o arroz com feijão que deixa a gente nutrido para a vida, tá? Nós recebemos, e eu agradeço muito ao senhor, né, por ter participado conosco aqui desse cafezinho. E agora eu vou servir um cafezinho para nós aqui e gostaria de deixar à vontade do senhor para o senhor falar um pouco a respeito da nossa igreja, principalmente no evento que vamos ter agora no dia 20, para convidar o pessoal, tá bom? Na próxima quinta-feira, dia 20, nós receberemos aqui o coral Watoto. Esse coral
É um coral de crianças e também alguns jovens, né? E adultos que vêm de Uganda. E eles estão em turnê no Brasil. E a primeira igreja, ela foi privilegiada, né, por receber esse coral mais uma vez. É a terceira vez que eles estarão conosco aqui em Patos de Minas. Então a programação começa às 19 horas na próxima quinta, no dia 20. E aproveitando, né, nos dias 11 e 12 de agosto, nós teremos também uma conferência para a juventude. Pense biblicamente. É uma conferência que vai desafiar a nossa juventude a seguir o caminho de Cristo, pensando sempre à luz da Escritura Sagrada. E falar da primeira igreja, presbítero, me alegra muito, né? Nossa igreja tem sido visitada pela graça do Senhor, temos sido ricamente abençoados. Aos domingos, né, nós temos as atividades 8 horas da manhã, o culto matutino, 9h30, a escola bíblica dominical, 18 horas, o culto vespertino, 19h30, o culto noturno. Então, e além disso, nas quartas-feiras, toda quarta, nós temos também, é claro, os cultos de estudo bíblico, onde estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E, se o senhor me permite, né, eu peço que o senhor ore pela minha vida e, se possível, nos acompanhe também todos os dias na NTV, no programa Hora Celeste. Às 18 horas no domingo, então o nosso culto é transmitido pela NTV. Isso, e às 18 horas o culto é transmitido pela NTV. E o de 8 da manhã, 19h30, também transmitido pelo YouTube, né? Então, no canal do YouTube da igreja, é possível você ter acesso a todas as nossas mensagens. Amém. Que bênção, né? Então, será um prazer receber você aqui na nossa igreja, né? E que Deus possa estar abençoando a sua vida. Esse trabalho com a juventude é muito importante, né? Porque nós tivemos uma juventude aí totalmente desvirtuada, né, pastor? Sim, então, sim. se você possa acompanhar. Se quiser ligar aqui para a igreja, nosso telefone é o 3821-2332. Aí a Raquel poderá estar passando para vocês as programações, tá bom? Vamos tomar nosso cafezinho, pastor? Vamos tomar um café. Vamos tomar um cafezinho. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal. Deus abençoe.